Olha só. Então, agora vamos para o conceito de função. A função, ela vem no nosso dia a dia, um exemplo claro que a gente vai passar aqui, vocês vão compreender melhor, tá? Que a função é justamente uma coisa que depende de outra para acontecer, tá? Para a gente conseguir essa lei de formação. Então, como é que acontece? Olha só. No livro de vocês tem um exemplo aí, claro, né, na página 122, né? Então, as medidas, a gente utiliza elas diariamente. Todo tipo de medidas, na verdade. Para indicar comprimento, largura, peso, né? Tudo isso é um tipo de medida, galera. Velocidade dos automóveis, né? Tudo isso, a temperatura que a gente está, tudo isso é um tipo de medida, tá certo? Isso a gente chama de grandezas. São grandezas, essas medidas que diariamente a gente utiliza. São medidas de grandeza. Então, tudo isso, comprimento, área, volume, velocidade, pressão, temperatura, tudo isso é grandeza que a gente utiliza diariamente, tá? Então, vamos usar um exemplo aqui bem claro, tá? Para um crescimento de uma planta, ela depende de quê? Depende do tempo, não é verdade? O tempo também vai ser uma grandeza, né? Uma medida. A gente consegue fazer isso. A taxa de evaporização das águas de um rio depende de quê? Da temperatura, não é verdade? A pressão atmosférica depende de quê? Da altitude. Então, tudo isso tem uma relação de uma coisa com outra. Vocês estão percebendo? Então, tem uma relação. Então, vamos supor, por exemplo, né, que uma torneira tenha permanecido aberta durante 6 minutos. Tá? Aliás, como eu fiz só até 5, vou colocar aqui a 5 minutos, tá bom? 5 minutos. Tudo bem? Durante 5 minutos, com uma vazão. O que é uma vazão, pessoal? Vazão vai ser a quantidade de água que estava caindo, tá? Nessa torneira. Então, uma vazão constante de 25 litros de água por minuto. Tudo bem até aí? Então, ela ficou 5 minutos ligada, certo? E a cada minuto caía o quê? 25 litros de água. Ok? Que volume de água terá essa torneira 2 minutos depois de aberta? E aí? Uma pergunta simples, professor, dá para a gente resolver. Oi? 125? Olha só, 125 é no final de quantos minutos? 5, né? Olha só, 125 litros. O que a gente percebe aqui, olha só, nessa lei de formação? Se ele diz que a cada minuto, 25 litros saía da torneira, olha só, 1 minuto, 25, 2 minutos, 50, 3 minutos, 75, 4 minutos, 100 litros, 5 minutos, 125. Você percebe que vai aumentando de 25 em 25, né? De acordo com cada minuto, tá bom? Então, eu quero mostrar... Então, deu para entender a tabela, o que está acontecendo aqui? Deu? Olha só. Tabelazinha formada, bonitinha, né? Mas eu quero mostrar vocês no gráfico. No gráfico, como é que ela funciona. Eu posso representar ela no gráfico, que a gente acabou de dizer, né? O nosso cartesiano, gráfico cartesiano. Olha só, aqui é a origem, tá? Então, o tempo em minutos, eu posso representar como o eixo das abscissas, tá bom? E o V, o eixo das ordenadas. Olha só. Bacana, né? Então significa o quê? Tá aqui o tempo, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que o tempo é em minutos, né? E o V é em litros. E aqui, 25, 50,
75, 100, 125. Olha só, eu só estou mostrando, ó, representei uma tabela para vocês e agora estou representando em um gráfico, para que vocês possam entender. Então, olha só, com 1 minuto eu faço 25 litros. Com 2, 50. Com 3, 75. Com 4, 100. Com 5, 125. Olha só como a nossa formação aqui. Representei em gráfico, né? Então, a gente precisa saber interpretar os gráficos também, a partir de agora. Porque é a mesma coisa, a mesma informação que está aqui. O T é em minutos, o V é em litros. Então, no primeiro minuto, quanto de água caiu? 25. Segundo minuto, 50. 3 minutos, 75. E assim por diante. Então, nós temos essas duas representações, em tabela e em gráfico. Vocês conseguiram interpretar direitinho essas duas tabelas? Espero que sim. Então, está aqui, representada da seguinte maneira. Aí, então, e respondendo lá, respondendo não, já respondemos, né? Mas vamos lá. Vamos responder a pergunta que o nosso colega do livro fez. Que volume de água terá despejado essa torneira 2 minutos depois dela aberta? Como é que eu faço, então, para calcular? Como a vazão é constante, o que é uma vazão constante? Ela não se altera. Vai cair sempre daquele tanto d'água que está escorrendo lá, entendeu? Não vai ficar nem mais forte, nem mais fraca. Então, se é 25 litros por minuto, concluímos que o volume, né, em litros de água despejada em 2 minutos da torneira é dada por quê? Olha só. V, que é o volume, vai ser igual a quem? A vazão. Quanto que é a vazão? Não é 25 por minuto? E ele quer saber quantos minutos ela passou. Quantos litros derramou depois de quanto tempo? 2 minutos. Então, basta multiplicar isso aqui, não é não? Olha só. 50. 25 vezes 2, 50. 50 litros. Mamão, né? Mamão com açúcar, como diz o outro, né? 50 litros. Então, o que a gente conseguiu raciocinar analogicamente? Que a cada minuto aumenta 25 litros, naturalmente, tá? Então, aí vamos supor que vamos lá, o Luiz André quer saber, professor, eu quero saber agora, depois de 50 minutos, quantos litros d'água ela conseguiu derramar depois de 50 minutos. Luiz André, qual é a continha que a gente tem que fazer? Fácil, né? A gente vai substituir aqui. Se gasta 25 por minuto, eu vou multiplicar 25 vezes 50, que é o tempo. Tudo bem? E assim a gente vai. Para isso, a gente vai gerar uma equação, uma função que a gente vai conseguir resolver qualquer problema relacionado a isso. A gente chama isso de lei de formação. Essa função vai ser dada o quê? Por V. Quem é o V? V é o volume em litros, que vai ser igual a quê? A quantidade de litros que derrama por minuto, que é 25, vezes T, que é o tempo, tá? Então, essa daqui, ó, é a nossa função. Isso é uma função, tá, pessoal? Ou seja, o volume só vai acontecer se eu tiver quem? O tempo, tá? E o tempo só vai acontecer se eu tiver o volume. Uma coisa depende da outra, tá certo? Então, essa daqui é a nossa função. É a nossa lei de formação. Tá? Lei de formação. Que é justamente que vai servir
para a gente calcular, seja qual for o questionamento, tá? Seja qual for o questionamento, tá? Vamos supor aqui, eu quero saber quantos litros ela caiu depois de 3 minutos e meio. E aí, como é que eu calculo? Posso calcular? Pode. Pode sim. Como é que vai ser o volume de 3 minutos e meio? Eu vou substituir, ó. Volume é igual a 25 vezes, quanto for o tempo? 3 minutos e meio. 3,5. Multipliquem isso daí, dá quanto? É? Aí a gente vai chegar no resultado. 25 vezes 3,5. Quem faz aí rapidinho? Pá, fez aí na continha. Tem alguém fazendo? Dá 87,5 litros. Então, é isso. Tá? 87,5 litros. A nossa lei de formação, essa que eu encontrei, vai ser possível a gente encontrar essa vazão, o volume de água, seja qual for o tempo que você queira. Tá? Vai servir para todos os problemas que vierem pela frente. Tá? Ah, professora, passou uma hora derramando água. Quantos litros derramou? Aí você já sabe qual a conta que você tem que fazer, não sabe? Pegando isso daqui, ah, professor, é uma hora. O tempo está em uma hora? Não, o tempo está em minutos. Uma hora tem quantos minutos? Exatamente, 60. Então vai ser 60 vezes 25. E assim por diante. Tá dando para entender? Tá beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Ou pode aí falar, fica à vontade.